Paz do Senhor, amados, mais uma manhã para glorificar o nome do Senhor através da sua palavra. Vamos orar? Pai amado Deus, te glorificamos e honramos, Senhor. Tudo que temos vem de Ti. Sem Ti não fazemos e não somos nada, Pai. Somos dependentes. Então, obrigado, Senhor, por essa graça que nos alcança. Toda honra, toda glória seja dada ao Teu nome, pois Tu és o único digno e merecedor, Senhor, de honra e glória. Em nome de Jesus, fica conosco e nos dá força para permanecer buscando e Te adorando, Senhor, todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é rico em misericórdia, as suas misericórdias têm nos alcançado, estamos aqui com saúde, né? Obrigado por quem orou pela minha saúde, estamos aqui vivos, né? Dispostos a orar e adorar e glorificar o nome de Deus, porque Ele é digno, Ele quem faz, é Ele quem é, nós não somos nada, somos falhos, pecadores, mas Deus e a sua graça infinita tem nos alcançado e dado força para a gente permanecer nessa busca, amém? Vamos lá, hoje eu vou falar sobre morte espiritual, né? Tô lendo um livro de Gênesis e Deus falou no meu coração um pouquinho sobre isso. Vamos ler junto? Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5, diz assim: Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Olha que a serpente disse para Eva. Satanás sempre quis tomar o lugar de Deus, quis ser igual a Deus. Como não conseguiu, desde então, vive tentando destruir a obra de Deus e tudo que Deus fez de bom, né? Deus, ele criou eu e você. Nós somos obra perfeita de Deus. Nós somos lindos, maravilhosos, porque tudo que Deus faz é perfeito. Amém? Somos obras de Deus, temos acesso ao Pai, temos intimidade, temos acesso aos céus, temos autoridade, porque Deus deu pra gente autoridade, né? Pra gente dominar sobre a terra. E o diabo, ele tem inveja da gente, porque ele não tem mais isso, ele não tem direito à salvação e nós temos, por causa da graça de Deus, porque ele enviou seu Filho Jesus por amor a nós. Então o diabo inventa mentira, distorce a verdade. Por isso que é importante a gente ler a palavra e conhecer a verdade, porque o diabo também conhece a verdade, então ele implanta distorce um pouquinho a verdade e coloca dúvida no seu coração. Colocou dúvida no coração da Eva, a dúvida não vem. Por isso que eu falo, a dúvida não vem de Deus. Se você está em cima do muro, você já escolheu o seu lado, amém? Então não fique com dúvida, tenha certeza das coisas que Deus tem para sua vida. Olha lá, Satanás sempre quis roubar, e olha que ele falou, certamente não morrerão. Ele falou com certeza para Eva que eles não iam morrer. E ele estava mentindo? Mais ou menos, ele estava falando da morte carnal, e Deus falou para eles que eles iam morrer sobre a morte espiritual, eles iam se afastar de Deus, porque Deus não habita no pecado, né? O salário do pecado é a morte, e foi o que aconteceu, quando eles pecaram, teve, né, a separação entre o homem e Deus, e a gente não teve mais essa comunhão com Deus, por causa do pecado. E olha que ela falou também, Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O diabo queria ser como Deus, queria que a gente fosse também como Deus. Vocês vão ser como Deus, falou pra Eva, né? E aí ela olhou, se você continuar lendo, fala que ela olhou e viu que a árvore, o fruto era atraente aos olhos, né? Então o pecado começa no nosso olhar, no nosso olho, né? O que você ouve das pessoas, para onde você direciona o seu olhar, e se isso cair no seu coração, você já está perdido, amém? Então ela desejou ser igual a Deus, desejou ter o mesmo conhecimento de Deus, né? E a gente não pode não querer ser igual a Deus, porque ele é Deus poderoso, nós somos filhos dele, tudo que é do Pai é do Filho também, a gente não precisa querer ser igual a dele, porque tudo que você pedir com amor, com fé, Deus vai te dar, amém? Olha lá, ó. João 8,51 diz assim, ó, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Olha o segredo que Deus ainda dá, né? Olha como que é bom obedecer ao Senhor, né? Deus só deu uma ordem, criou o jardim do Éden, criou todas as coisas, só deu um mandamento. Não coma do fruto da árvore do meio do jardim, né? Do conhecimento do bem e do mal. Só essa. Eles podiam comer todos os frutos, podiam desfrutar de toda a natureza, podiam fazer tudo o que eles quisessem lá, mas não. Uma desobediência, uma ordem, uma única ordem de Deus causou a morte, né? A morte espiritual. E em João Deus fala,
Ele dá esse segredo pra gente nunca ter essa morte espiritual, nunca verá a morte, se guardar a minha palavra. Porque a gente obedecer, Deus deu uma palavra para eles, se eles obedecessem essa única palavra, a gente estaria até hoje lá no Jardim do Éden, sem dor, sem sofrimento, sem luta, sem mágoa, sem doença, sem nada. Só adorando a Deus, passeando com o Pai no jardim, que coisa maravilhosa, né? Mas, o que acontece? A desobediência. A desobediência traz a morte, a desobediência nos afasta do nosso Pai, nos afasta da paz que tem. Deixa eu correr porque meu tempo tá voando. Deus deu apenas um mandamento para Adão e Eva: não comer da árvore do meio do jardim. O salário do pecado é a morte. A morte espiritual é pior do que a morte natural. É muito triste viver no mundo sem sentir a presença de Deus, sendo escravos de Satanás e seus demônios, cegos, sem saber que está vivo. É igual um morto-vivo, um zumbi, né? Você está sendo escravo de Satanás, está vivo, mas não tem a vida plena, porque a vida plena só se tem na presença de Deus, só se tem com Jesus, né? Romanos 5,10 diz assim, ó: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Então, Deus, ele ama nós tanto que mesmo assim a gente desobedecendo, ele enviou o seu filho para que eu e você pudéssemos nos reconciliar de novo com o Pai. E ali sim ele trouxe a salvação. A gente só tem vida plena com Deus. Sem Deus a gente morre. Morte espiritual, às vezes até natural também, né? Mas você quer ter vida plena? É na presença de Deus. Busca a presença de Deus, vai a uma igreja, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, creia nas promessas que Ele tem para a sua vida e obedeça, que você nunca vai morrer. Sabe que a gente cai, a gente é falho porque a gente não obedece a palavra, a gente não obedece os mandamentos do Senhor, né? E o pecado, o salário do pecado, como eu falei na outra vez, é a morte, né? A morte, ele nos afasta do nosso bem mais precioso, que é o nosso Pai, que é essa comunhão, que é esse amor, né? Amém? Ó, Jesus veio à terra só para resgatar essa comunhão do homem com Deus. E graças ao seu amor, fomos salvos da morte através da vida de Jesus, que morreu e ressuscitou, nos trazendo a esperança de uma vida eterna ao lado do Pai. Amém? Olha que amor é esse, né? Jesus veio na terra, morreu por nós, sofreu, sabe? Quando ele foi crucificado naquela cruz, toda a dor que ele sentiu, todo o sofrimento, como homem, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele vive. As pessoas focam muito em Jesus lá na cruz morto. Jesus não está mais morto, ele ressuscitou, ele vive. Você precisa crer que ele é real e precisa ter um relacionamento com ele. Adore a ele, busque a ele, que ele vai se revelar a você. Amém? Ai, meu Deus, uma aranha. Pronto, agora sim, apareceu uma aranha aqui, credo, sai daqui, negócio. E aí, Jesus veio e faz isso para nos resgatar, nos reconciliar com o Pai. Que coisa maravilhosa. Eu amo tanto Jesus, gente. Que vocês possam sentir desse amor também, ó. Romanos 8,2 diz assim, ó: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado de morte. Amém? Então, se a gente antes era morto por causa da lei, por não obedecer a lei, por ser falho à lei, Jesus veio, morreu, ressuscitou e nos deu vida através do Espírito. Por que a Bíblia manda sempre a gente andar pelo Espírito? Porque quando a gente anda pelo Espírito, a gente vive obedecendo a lei. Se a gente anda na carne, a gente nunca vai obedecer a lei. E aí a gente vai estar sempre se condenando. Porque a nossa carne, ela é fraca. A gente não tem capacidade para obedecer a lei. Porque nossa carne... A lei manda a gente fazer uma coisa, a nossa carne quer fazer outra coisa. E a gente sempre pende porque é fácil, né? Como eu já falei em outros vídeos. A gente sempre tem a tendência de ir pro lado mais fácil, mais prazeroso, mais cômodo, né? Mas por isso que Deus fala, vivam pelo Espírito, porque ali você vai cumprir a lei, você vai ter força para cumprir, porque quem vai te conduzir não vai ser a sua carne, vai ser o Espírito de Deus. Romanos 8, eu li o versículo 8, né? Mas se você ler o 5, tá assim, ó: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Por isso que nós precisamos andar no Espírito. Lê todo, lê Romanos 8, que você vai entender, lê todo.
Tem muita coisa que não vou dar tempo de eu falar tudo, mas se você andar pelo Espírito, você vai conseguir obedecer. Se você obedecer a palavra, você jamais vai morrer. Jesus falou, nunca verão a morte. Não, a morte espiritual, você sempre vai estar firme, você sempre vai estar buscando. Vai passar luta sim, vai passar dificuldade, tribulação sim, faz parte do nosso amadurecimento. Faz parte do nosso crescimento espiritual, amém? Então que você possa ficar com essa palavra, andar pelo Espírito, não deixa, sabe, a morte chegar até você. Não, coisa triste é a gente andar sem a presença de Deus, é a gente orar e não sentir a presença de Deus, não sentir a graça, a misericórdia de Deus na nossa vida, amém? Que você possa orar sempre, ler a palavra e obedecer a palavra de Deus. Não adianta nada eu ler, eu conhecer a palavra e não obedecer, não fazer, não praticar. Não adianta nada eu ir na igreja e não ter transformação no meu coração, não ter transformação da minha mente, do meu caráter, o evangelho transforma. Eu creio no evangelho transformador. Eu quero crer de todo o meu coração que cada palavra de Deus que a gente ouve, que a gente lê, que a gente aprende, esteja gerando transformação no nosso coração e força pra gente praticar, né? Que Deus possa abençoar a nossa vida. Tenha um ótimo dia. Amém.